lá. Essa aula nós vamos introduzir, né, falar um pouco sobre os vertebrados e depois vamos falar da primeira classificação dos vertebrados, que são os peixes, que nós vamos estudar. Essa aula é de ciências voltada para o 7º ano, baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. Os vertebrados constituem um grupo de animais que apresentam grande diversidade de espécies que variam em tamanho, massa corpórea, hábitos, reprodução e habitats. Dependendo da maneira como os animais vertebrados vão regular a temperatura, eles podem ser ectotérmicos ou endotérmicos. Os animais ectotérmicos são aqueles que dependem das fontes externas de calor. Eles não realizam a termorregulação sozinhos. Eles precisam da luz do sol para fazer essa termorregulação, tá? Então, eles precisam ficar expostos a essa luz do sol, né? Para que fiquem aquecidos. Aí vai ser exemplo, os peixes, os anfíbios e os répteis. Entre os vertebrados são esses três. E os endotérmicos são aqueles que fazem a termorregulação interna no seu próprio corpo, né? Eles conseguem regular a sua temperatura internamente, tá? O calor produzido pelo seu metabolismo é que vai regular a temperatura deles. De forma geral, aí vamos ter as aves e os mamíferos, tá? São exemplos de animais endotérmicos. Aí a classificação dos vertebrados são 5. Primeiro, temos os anfíbios, que são vertebrados, em geral apresentam forma larval aquática e forma adulto terrestre. Eles não têm escamas, pelos ou penas. Como exemplos temos as pererecas, as rãs, os sapos, as cobras cegas e as salamandras. Os mamíferos, eles têm pelos, têm placenta e glândulas mamárias, são a característica deles, né? Aí vamos ter aí os gatos, os búfalos, os cavalos, os gorilas, entre outros. Aí os peixes vivem em ambientes aquáticos e se caracterizam pela presença de brânquias durante toda a vida, correspondem à maior classe de vertebrados que se conhece. Os pacus, os tubarões, os dourados ou raias são exemplos de peixes. Os répteis apresentam várias adaptações para a vida terrestre, como a pele seca, com escamas e ovos que se desenvolvem no ambiente terrestre. As serpentes, os lagartos, as tartarugas, jacarés são exemplos de répteis. As aves possuem penas e muitas das espécies são capazes de voar. As galinhas, tucanos, as pombas, as emas são exemplos de aves. Então, a gente viu aí as 5 classificações dos vertebrados: anfíbios, mamíferos, peixes, répteis e aves. Aí, primeiro, nós vamos falar dos peixes, tá bom? A primeira classificação dos vertebrados que nós vamos falar aqui vai ser sobre os peixes. Os peixes são animais vertebrados que se caracterizam por passar o seu ciclo de vida no ambiente aquático. Eles podem ser classificados em cartilaginosos e ósseos. Essa classificação vai ser devida ao quê? À constituição do seu esqueleto. Os cartilaginosos têm o esqueleto constituído de tecido cartilaginoso, o nome já diz tudo, e os ósseos têm aquele esqueleto constituído de tecido ósseo. Aí os condrictes e osteites. Os condrictes são aqueles peixes cartilaginosos, tá? Também chamamos de condrictes. Aí vai ser representado pelos tubarões, né, pelas raias e tudo mais. E os osteites são aqueles peixes ósseos, que são formados pelo tecido ósseo. Aí tem linguado, tucunaré, entre outros. Aí esse grupo de vertebrados inclui espécies de animais com diferentes formatos e tamanhos. Muitos peixes, tanto os ossos quanto os cartilaginosos, apresentam escamas sobre a pele. Essas estruturas revestem o corpo desses animais. Os peixes cartilaginosos possuem pequenas escamas, denominadas de placoides. Então, os cartilaginosos, eles vão ter essas pequenas escamas, que a gente vai chamar de placoides, que são aderidas à pele, que lhes conferem essa textura áspera. As escamas placoides são substituídas quando perdidas, ao contrário do que ocorre com os peixes ósseos, que são os osteíctes.
pois eles possuem escamas que não são substituídas por novas ao longo da vida. Então, tem essa diferença. Os peixes cartilaginosos têm pequenas escamas que estão aderidas à pele e quando são perdidas tem essa renovação. Já os peixes ósseos, que são chamados de osteíctes, eles têm escamas, mas não são renovadas essas escamas durante a vida. Outros peixes, como algumas espécies de baiacu, como é o exemplo aí que eu trouxe na imagem, possuem escamas modificadas como espinhos, que auxiliam na defesa, né? Então, quando ele está se sentindo ameaçado, ele vai inflar e essas escamas que estão em formato de espinhos vão sair aí, né? E aí vai ficar eriçada esses espinhos. Então, essas escamas, elas vão ficar em formato de espinhos, vai se adaptar para poder ter essa defesa do baiacu. Os peixes têm estruturas chamadas de nadadeiras, que podem variar em forma, tamanho, quantidade e localização. As nadadeiras são importantes para a locomoção no equilíbrio e na orientação dos peixes do ambiente. Esses animais podem apresentar nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal. Mas nem todos os peixes possuem essas nadadeiras. Em alguns casos, algumas delas estão ausentes ou juntas com outras, fundidas com outras, né? Aí a gente vê aí as nadadeiras. Tem essa aqui é a nadadeira caudal, tá? Essa de trás. A nadadeira anal é essa daqui. A pélvica, essa. A peitoral e a dorsal é essa daqui, tá? As nadadeiras peitoral e pélvica permitem aos peixes subir e descer na água. As nadadeiras dorsal e anal auxiliam na manutenção da posição vertical do corpo. E geralmente a nadadeira caudal gera impulso, empurrando o corpo do peixe para frente. Então, cada nadadeira tem a sua função. Os hábitos alimentares dos peixes são variados. Eles podem ser carnívoros, herbívoros, onívoros ou dentrívoros. O sistema digestório é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. E os condríctes e alguns osteíctes possuem a cloaca. Também estão presentes os órgãos que vão auxiliar na digestão, como a vesícula biliar, o pâncreas e o fígado. Então, eles têm o sistema digestório completíssimo, tá? Aí, a cavidade oral, que é a forma da boca, vai localizar os dentes e a língua. Os peixes cartilaginosos, que são aqui o tipo tubarão, existem fileiras de dentes dispostas uma atrás da outra, permitindo uma troca rápida e constante desses dentes. Já os peixes ósseos, que aí tem um exemplo da piranha, os dentes são pequenos e geralmente têm formato de cone, como os da piranha. Em muitas espécies existem dentes na faringe também. Aí vamos lá. Como vimos, né, os peixes possuem nadadeiras que auxiliam nessa locomoção lá na água. Em algumas espécies, a presença de um órgão chamado de vesícula gasosa ou bexiga natatória auxilia o peixe a controlar a flutuação dele. Aí mostra aí, ó, para o peixe subir até a superfície da água, o peixe ele vai encher essa vesícula gasosa, tornando o corpo menos denso e aí ele vai conseguir flutuar. Para que ele desça, ele vai eliminar esses gases, vai esvaziar, né, a vesícula gasosa e aí ele vai ficar mais denso, ou seja, mais pesado e vai conseguir ir para as profundidades e lá ficar. Respiração dos peixes. Os peixes geralmente respiram por meio de brânquias, então tem respiração branquial, que se situam na lateral da cabeça. Por meio delas, o gás oxigênio é retirado da água e o gás carbônico é eliminado nela. A água ela vai entrar pela boca, que é o 1, passa pelas brânquias, que é o 2, e sai dele por estruturas chamadas de fendas branquiais, que é o 3. As brânquias possuem vasos sanguíneos que recebem o gás oxigênio dissolvido na água e liberam nela o gás carbônico. Nos peixes ósseos, as fendas branquiais são recobertas por placas denominadas de opérculos. Tá mostrando aqui do lado, né, os opérculos, tá?
Temos os peixes pulmonados, tá? Algumas espécies de peixes possuem adaptações em seu corpo que eles permitem respirar fora d'água, que são chamados os peixes pulmonados. Nele, as brânquias são menos desenvolvidas do que em outras espécies e eles vivem em água que contém pouco gás oxigênio dissolvido. Os peixes pulmonados sobem à superfície, abrem a boca, engolem o ar e seguem para a vesícula gasosa. Nessa estrutura há vários vasos sanguíneos e nela ocorre a troca dos gases. Entre as espécies que possuem respiração pulmonar, podemos citar a piramboia, que é o exemplo que eu trouxe aí, de um peixe da região amazônica. Então, ele utiliza esse peixe pulmonado, que as brânquias vão ser menos desenvolvidas do que nos outros, ele vai lá, sobe na superfície, puxa o ar, utiliza a vesícula gasosa que a gente viu, né? E lá vai ter vários vasos sanguíneos que vai conseguir fazer essa troca gasosa. A circulação dos peixes. O sistema circulatório dos peixes é simples. O sangue sai do coração e vai para as brânquias, de onde segue para o corpo antes de voltar para o coração. Aí nós vamos ver esse ciclo aí, ó. O sangue, rico em gás carbônico, entra na primeira câmara do coração, que é o seio venoso, o 1. E segue para o átrio, 2. Do átrio, o sangue segue para o ventrículo, 3. O sangue é bombeado para o cone, 4. E segue para as brânquias, 5, para receber o gás oxigênio. Depois, o sangue segue para o corpo, 6, e vai retornar para o coração. E assim vai se tornar essa circulação, esse ciclo aí, né? O sangue rico em gás carbônico vai para o coração, passa pelo átrio, entra pelo seio venoso, depois passa pelo átrio, depois para o ventrículo, depois segue para as brânquias vai oxigenar esse sangue e aí vai ser distribuído para o corpo esse sangue oxigenado. O sistema excretor dos peixes filtra e elimina substâncias que podem se tornar nocivas se acumuladas no corpo, que são as excretas. Os órgãos responsáveis por esse processo de eliminar as excretas, né, no sistema excretor, vai ser os rins mesmo. Aí tem o sistema nervoso. Ele é formado por estruturas sensoriais. Entre essas estruturas está a linha lateral, que está mostrando aí na imagem, que se estende ao longo do corpo do animal. Ela é formada por uma série de células especializadas que recebem estímulos da corrente de água que passa pelo corpo do peixe. Assim, auxilia o animal a perceber a movimentação na água e ao seu redor, alertando ao ataque e para se defender. E para sua movimentação também. Então, vai precisar aí dessa linha lateral. A reprodução dos peixes. Em geral, os peixes ósseos e cartilaginosos apresentam sexos separados. Vai ter o peixe macho e o peixe fêmea. Mas existem as espécies hermafroditas também, que têm os dois sexos em um só. A fecundação em peixes cartilaginosos vai ser interna, ou seja, dentro do peixe. Geralmente, os machos do peixe cartilaginoso têm duas estruturas chamadas de clásperes, que vão auxiliar na cópula e que são inseridos na cloaca da fêmea durante o acasalamento. A fêmea vai possuir 2 ovários, dentro dos quais um óvulo amadurecem. Os espermatozoides são produzidos nos testículos. Os peixes cartilaginosos podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Então, está dizendo o quê? Que a reprodução aí, a fecundação vai ser interna, né? Eles têm os clásperes. Quando tem a cópula, o macho vai inserir aí os seus espermatozoides na cloaca da fêmea, né? Durante ali aquele acasalamento. A fêmea, ela vai ter os óvulos, que aí vai ter a fecundação, né? Com os espermatozoides. E aí, os peixes cartilaginosos podem ser ovíparos, né, que tem ovos, ovovivíparos ou vivíparos. Na maioria dos ósseos, agora dos peixes ósseos, a fecundação não vai ser interna, vai ser externa, é o contrário. Eles se locomovem até o local específico lá na água, onde a fêmea libera os seus óvulos para que os espermatozoides liberados pelos machos vão fertilizar. Então, tudo é feito lá na água, nos peixes ósseos. A maior parte desses peixes é ovípara.
E há um estágio larval em que eles são chamados de alevinos, que está aí na imagem, tá? Alevinos do peixe panga. Entre os peixes ósseos também existem espécies ovovivíparas como o labiste. Então está mostrando aí que aí a diferença entre uma reprodução e a outra. A reprodução dos cartilaginosos vai ser, né, a fecundação vai ser interna, tem os clásperes, que é essas estruturas aí. E nos peixes ósseos, não, a fecundação vai ser externa, vai ser diretamente na água e vai ter essa fase larval que chama de alevinos. Algumas espécies de peixes constroem ninhos ou depressões na areia para pôr seus ovos. Em muitas dessas espécies, podemos observar o cuidado parental. O macho do cavalo marinho, por exemplo, possui uma bolsa incubadora em seu corpo, onde vai carregar esses ovos. E existem machos de peixes, como da espécie Apogoimperbis, que carregam os ovos ou os filhotes na boca, protegendo. Essa é a aula aí de peixes.